Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre Star Trek Discovery, que voltou aí na sua 4ª temporada, num clima de confusão aí, vai lançar mundialmente, não vai mais lançar mundialmente, um monte de repercussões aí pela internet, mas enfim, finalmente temos Kobayashi Maru, que é esse primeiro episódio de Star Trek Discovery na sua 4ª temporada. E o episódio ele vem com um clima muito parecido com o clima dos primeiros episódios da 2ª, 3ª temporada, assim, que é esse clima de remendo, esse clima de, olha, nós estamos querendo fazer as pazes com vocês, espectadores que não estavam felizes. Esse clima a gente já conhece, esse clima a gente já viu, a gente já sentiu e, como todo bom gato escaldado, a gente tem medo, né? Mas eu achei que com essas reservas de temos que tomar cuidado com as promessas feitas por essa equipe de produção, eu achei esse episódio melhor escrito do que os outros. Eu achei esse episódio com um ritmo melhor, um pouco mais bem acabado, sem muitas arestas, sem muitas coisas grosseiras, né? Edições grosseiras, cortes grosseiros, enfim. Eu senti que o episódio ele é melhor acabado, ele é mais bem resolvido. Agora, alguns dos cacoetes que Discovery tem desde o começo continuam ali. Talvez um pouco mais mascarados, talvez remediados, a gente não sabe ainda, a gente vai saber com o decorrer dessa 4ª temporada. Será que eles realmente mudaram a perspectiva que eles tinham de como levar a série, de como colocar essa história que eles querem contar da Michael Burnham como capitão da Discovery? Como colocar essa história, né? Que é essa história que eles estão contando desde sempre. Como que eles vão seguir com essa história? Na mesma linha que eles estavam sempre seguindo, que eles estavam sempre guiando a história, que causou uma divisão aí muito grande entre os diferentes tipos de fãs, né, de Star Trek. Tem fãs que adoram essa nova essa visão, esse novo formato que estão colocando, essa nova perspectiva que estão colocando, e tem fãs que odeiam, que execram, que acham que é a maior heresia da face da Terra, né? Então, é um cenário muito divisível, é um cenário muito difícil ali, né, para Discovery e para Star Trek no geral. Esses cacoetes eu ainda sinto na série. Eu ainda acho que o episódio é muito focado em um personagem só, apesar de existirem cenas meio que com todos os personagens da ponte de comando, cenas mais leves, mas até aí também o Sulu, o Chekhov também tinham cenas super rápidas e super expositórias. Capitão, olha o que é aquilo e tal. Então isso não muda. Eu fico contente que eles estejam colocando mais pra frente esses personagens que nas primeiras temporadas eram exclusivamente enfeites e pano de fundo, assim. Agora eles têm falas, eles participam, a gente começa a ver mais esses personagens pra frente. Acho ok, acho que existe ali um reencaminhamento de rota, talvez. Agora, é uma história que vai sempre se focar nesse heroísmo eterno, nesse protagonismo pleno da Burnham. Agora vamos falar sobre a história dela. O episódio ele começa meio como um 007, um filme do James Bond, né? Eles estão numa aventura, eles estão terminando aquela aventura, terminando aquela missão, né? Então tem aquela cena de aventura, aquela cena de explosão, aquela cena de combate inicial ali do James Bond escapando do perigo pela unha, assim, né? No último segundo ele consegue escapar, né? E dá tudo certo. Esse episódio começa exatamente dessa maneira. Eles estão ali fazendo contato, né? Com um povo que ficou distante ali da Federação por causa da queima,
e agora a Federação está chegando, né, para negociar de novo. E os caras não estavam muito afim e tal, tem um desencontro. No final tem uma cena de ação, eles escapam e no final dá tudo certo e os caras estão abertos de novo para uma negociação com uma possível negociação com a Federação. Corta, apresentação da série e tal, aquela coisa toda. Vem o novo problema da semana, né? O problema da semana, que ele será, a princípio, a introdução para esse grande arco que será a história dessa primeira temporada. Que eles vão lá para uma estação espacial, uma Deep Space qualquer, que está com problemas. E a estação está girando lá que nem um peão louco pelo espaço, e aí todos os personagens da ponte têm que cada um fazer uma coisa. A Detmer vai lá e consegue equiparar ali a rotação desgovernada da estação com a rotação da Discovery para eles poderem se teletransportar. Não sei muito bem para que isso, né? Se eles poderiam simplesmente calcular a trajetória e teletransportar diretamente lá para dentro, mas ok. Justamente para dar ali função, né, dar ação para todos os personagens. E aí cada um faz uma coisa, e você com transporte pessoal e tal, aquela coisa toda. Paralelo a isso, né, existe uma história uma personagem nova, né, que aparece, que é a presidente dessa renovada federação, né, a nova presidente da renovada federação, que cisma de ir ali a bordo da Discovery, que a gente não sabe muito o porquê, a princípio, que a gente vai saber no final do episódio. E é justamente esse o propósito desse episódio, né? O que essa personagem está fazendo aqui, né? Porque não tinha motivo para ela estar ali. Então ela vai, eles conseguem resgatar, explosão, quase 20 minutos de explosão do episódio. Tudo bem, cenas de ação são sempre bem-vindas, desde que não sejam solitárias, só cenas de ação o episódio inteiro. A gente precisa ter também um pouco de, não só molho, né, porque a cena de ação ela tem que ser um molho, né, mas tem que ter uma carne ali embaixo, né, tem que ter realmente a proteína do negócio, né, a proteína do prato para você poder se alimentar, né, senão você fica só com os molhos, só com os temperos e você não se alimenta de verdade, né, então eu acho que precisa medir um pouquinho esse tipo de coisa. Mas o episódio nos traz uma história. Após ali o problema todo da queima na terceira temporada, com a falta de cristais de lítio, a Federação está procurando novas maneiras ali. Então eles estão procurando um motor de esporo 2.0 e eles têm outras opções também na mesa. E essa presidente estava lá justamente para julgar ali, para medir, né, se a Burnham está apta ou não a ser transferida para uma outra nave, que é a Voyager, né, a versão nova da Voyager, transferida para essa nave que está equipada com esse novo motor de dobra, né, para tecnologia experimental, né. E só que ela fala, não, você não está preparado, você não está apta, né? E a Burnham fica transtornada. Como assim não estou apta? Como assim não estou preparada? Porque é típico da personagem. Ela sempre faz esse tipo de atitude, sempre tem esse tipo de atitude. E com isso vem um diálogo que, novamente, me mostra a idade mental dos roteiristas, né? Porque a Burnham se porta como uma criança. Porque ela fala, não, primeiro eu gostaria de dizer que a Discovery é minha casa, então que eu não ia aceitar nunca. Então, tipo, eu não queria mesmo, não quero mesmo, ninguém falou que eu queria, né? Típico de uma criança. Criança age assim, né? Por mais que estivesse na cara dela que ela queria aquela posição. Lógico que eu quero, né? Eu sou a protagonista da série. Como que outra pessoa vai tomar o meu lugar nisso, né? Obviamente isso vai se voltar e a Burnham vai ser, de uma maneira ou de outra, ali eleita a cuidar desse experimento. Provavelmente eles vão colocar o motor novo na Discovery para a Discovery ter mais uma tecnologia que ninguém mais tem, né? Provavelmente vai ser alguma coisa assim. E esse, então, coloca ali, essa presidente, né, coloca então a Burnham ali em xeque, né, pelas atitudes dela. Essa atitude do heroísmo de sempre querer salvar todo mundo no último segundo, né, porque é típico, aí conversa com a cena de James Bond, né, do 007 lá do começo. Sempre tudo se salva no último segundo, no último instante. Então, a presidente meio que está dizendo, né, para Burnham, você precisa largar esse tipo de atitude, largar esse costume de sempre querer salvar todo mundo no último segundo, arriscando a vida de todo mundo.
esse aí é o Kobayashi Maru, né? Que é o teste da academia, né? E a academia da frota está sendo reaberta, né? Então tem todo esse contexto também da academia, né? De aprender de novo, né? Os novos alunos aprendendo a serem cadetes, né? E talvez ali os oficiais antigos reaprendendo, né? Com os erros da inexperiência, né? Reaprendendo com os erros da juventude e da academia em si, da época de academia. E aí vem o Kobayashi Maru, né? Que é o nome do episódio, né? Esse teste que não pode ser vencido, né? Que é justamente para você aprender a lidar com a derrota. Então, esse foi o episódio, basicamente. Tem cenas com o Saru. Vamos falar um pouquinho do Saru. Saru está lá em Kaminara, né, no planeta natal dele, justamente servindo como um ancião, né? Ele é o cara mais velho de lá, né? Ele viajou 1000 anos no futuro, né? Então ele é o cara mais velho, né? Por questão de nascimento, não por questão de tempo vivido. Mas ele ainda assim é tratado ali, é tomado pela sociedade como um ancião. E ele está ajudando ali essa sociedade, né? A se reerguer e a se reestruturar e a se preparar ali para um novo momento, um novo caminho para o futuro. E ele ainda está ali apadrinhando aquele menino que cresceu lá e que foi a causa da queima, né? E aí esse menino, né, acaba se mostrando muito sábio no final das contas, né? Porque ele fala, olha, se você tá preso aqui, né? Porque ele percebe, né, a vontade do Saru de voltar para as estrelas, né? Voltar para Discovery, enfim, voltar para o mundo anterior dele, né? Pro ambiente anterior dele, que era o ambiente que ele havia escolhido, né? Não o ambiente que tinha caído no colo dele, porque ele não aceitou simplesmente o cenário que a história, que a natureza dá para ele. Ele escolheu o próprio caminho, ele teve protagonismo ali na própria vida, né? E com isso, esse menino sente isso no Saru, essa vontade de voltar, né, pro espaço, voltar para a vida escolhida. E ele fala, se você tá preso aqui por mim, eu estou bem, eu me sinto amado, eu me sinto protegido, né? Eu me sinto aceito. Aí o Saru ainda fala, né? Mas tem as pessoas que nunca vão esquecer que você foi a causa da queima, né? Ele fala, mas sempre vão existir pessoas assim, que nunca vão esquecer os problemas, nunca vão esquecer as diferenças, enfim, sempre vão existir as pessoas que não gostam da gente, independente do motivo, né? Mas, no geral, ele se sentia seguro, que ele estava bem, né? Então que ele meio que libera o Saru ali da promessa, né, que o Saru tinha feito de sempre cuidar dele, o que permite com que o Saru saia sassaricando ali pela galáxia, né? Agora a gente vai ver como que isso vai ser desenvolvido. Será que o Saru será o capitão da outra nave, né, da Voyager? Então ele é o responsável pelo desenvolvimento, pelos estudos em cima desse novo motor de dobra, né, talvez o motor de esporos 2.0, vamos ver o que é a tecnologia em si que eles vão desenvolver, né? Talvez seja isso, então comece ali a ter o Saru capitão de uma nave e a Burnham capitão da Discovery, justamente para meio que agradar todo mundo, né? Então, o Saru é capitão também, né? A Burnham é capitão, o Saru é capitão, cada um na sua nave, e obviamente a história ainda da Discovery, né, chama Star Trek Discovery, né, a gente já tem um Voyager, a gente já tem um outro Star Trek chamado Voyager, então talvez seja isso, né, e a gente vai vendo o Saru aparecendo de tempos em tempos, a cada 2, 3 episódios faz uma coisa, ou a gente vai ter as duas naves em paralelo ali, vivendo uma aventura juntas durante essa quarta temporada. Vamos ver. Como sempre, né? A gente sempre fica esperançoso, sempre torcendo para ser a melhor temporada de todos os tempos, mas a gente ainda tem medo da água fria, né? Então a gente já tomou tanto balde de água fria na cabeça que a gente fica com um pezinho atrás ali, com medo do que está por vir. Enfim, foi isso. Esse foi o, então, Kobayashi Maru, o primeiro episódio da quarta temporada de Star Trek Discovery. Então, obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.